Olá pessoal, tudo bem? Espero que tudo esteja bem com vocês, na casa de vocês, com seus familiares. E hoje vamos falar mais um pouquinho de história, tentando ajudar vocês em casa, quem está estudando para o Enem, quem está estudando simplesmente para a escola. Então vamos seguir na nossa proposta de passar vídeos mais curtos, diretos, sempre falando de temas importantes sobre a história de forma sucinta, porém aprofundada. Hoje, nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o processo de independência do Brasil. Todo mundo sabe, né, que no dia 7 de setembro nós comemoramos a independência do Brasil. Agora, a gente não pode, em história, acreditar que um processo tão complexo que foi a nossa independência ou a independência de qualquer país tenha acontecido em um dia apenas. Não podemos. Essas datas comemorativas que todas as nações, todos os povos têm, servem mais para a construção da nacionalidade, para a construção de uma certa identidade nacional, mas a gente não pode fazer, né, como que se todo um processo extremamente complexo seja resumido em um dia apenas. Essa foi uma construção a posteriori, ou seja, depois de todo o processo de independência do Brasil. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a independência do Brasil ela faz parte de um processo. Essa palavra é importante, processo. Ela não aconteceu do dia para a noite. Foi resultado de um longo caminho que a gente pode colocar como marco inicial a vinda ou a fuga da família real portuguesa para o Brasil, para o Rio de Janeiro, no finalzinho de 1807, chegando no Rio de Janeiro em 1808, atravessando todo o período joanino, que foi o período em que Dom João VI e sua corte estiveram aqui no Rio de Janeiro e transformaram o Rio na capital do Império Português, até 1820, quando Dom João retorna a Portugal, mas deixa como príncipe regente o seu filho, Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, que é quem proclama, de fato, a independência do Brasil em 1822. Mas a gente também não pode acreditar que no dia 7 de setembro essa independência já estivesse acabada, finalizada. Também não. Ela perpassa, ela vai além de 1822, atravessa toda a década de 20, década de 30, e os historiadores, né, têm aí mais ou menos o consenso de que a nacionalidade brasileira e mesmo o Estado brasileiro, ele só se constitui enquanto tal, delimitado, só já avançado o século XIX, lá por volta dos anos 1850, 60, 70, e por aí vai. Alguns colocam até ainda que essa construção da nação brasileira adentra ainda a República, o início da República. Então, é um processo longo, lento, gradual, e a gente vai ver o início desse processo de independência. Tudo bem? Vamos lá. Bom, eu delimitei aqui com vocês que o marco inicial importante é quando a família real portuguesa vem para o Brasil fugindo das tropas napoleônicas. Napoleão adota uma política na Europa de expansão territorial, que faz com que, em 1807, Napoleão estivesse às portas de entrar em Portugal. O governo português, então, temendo que Dom João, Dona Maria I, sua mãe, Dona Maria I louca, né, e toda a família real, a corte, pudessem ser presas e até mortas, decidem fugir para o Brasil, que era a sua colônia mágica. Lembrando que Portugal era um império, possuía colônias em todos os continentes do mundo, com exceção da Antártica, obviamente. Então, Portugal faz um acordo, uma aliança com a Inglaterra, que era a sua principal parceira econômica e grande inimiga também da França, grande inimiga dos franceses, de Napoleão. E nessa fuga, os portugueses que contam com o apoio da Inglaterra, e a Inglaterra, em troca, exige que os portugueses liberem diretamente o comércio do Brasil com a Inglaterra,
vocês devem se lembrar que vigorava nesse momento o chamado Pacto Colonial, ou Exclusivo Colonial, como colocado também por alguns autores. Isso fazia com que o Brasil só pudesse comercializar diretamente com Portugal. Isso oficialmente. A gente sabe que, por debaixo dos panos, o Brasil já comercializava com outros países, mas oficialmente só poderia comercializar Brasil direto com Portugal. Bom, a exigência dos ingleses é que isso acabasse. E, de fato, vai acabar, a gente vai ver daqui a pouco. Aí embaixo vocês estão vendo uma imagem muito conhecida da preparação da corte portuguesa fugindo de Lisboa e indo para o Rio de Janeiro. Chegando aqui, em 1808, inicia-se o chamado período joanino, Dom João. Na época ainda Dom João, futuro Dom João VI, que então era o príncipe regente do Império Português, transformam o Rio de Janeiro na capital desse império. Isso é um fato único na história, tá? Quando uma metrópole de um império europeu se transfere quase que integralmente para sua colônia mais rica, mais próspera, mas era a sua colônia. Isso é um fato único. Algumas estimativas dão conta de que cerca de 15 mil pessoas dentro da corte portuguesa fugiram para o Brasil. Alguns números são mais modestos, entre 2 e 3 mil pessoas, mas alguns colocam que até 15 mil pessoas vieram para o Rio de Janeiro, sendo escoltados pela Marinha Inglesa. Isso que é importante. Chegando aqui, Dom João precisava dotar o Rio de Janeiro de um certo ar europeu, porque, afinal de contas, o Rio de Janeiro era a capital de um império. Tudo bem? Então, cria-se o Banco do Brasil, a Real Biblioteca, a Imprensa Régia, o Jardim Botânico, palacetes, enfim, tentam dar um ar europeu a essa nova capital. Isso transforma muito a cidade do Rio de Janeiro. A corte no Rio de Janeiro transforma para sempre a cara urbana do centro do Rio de Janeiro, que era pequenininho e a partir de então começa a se alargar cada vez mais. Aqui nós temos duas imagens, na verdade, do Palácio da Quinta da Boa Vista, em cima, que era a casa principal, a casa real de Dom João VI, depois de Dom Pedro I, depois de Dom Pedro II. Embaixo você tem uma gravura da época, ainda do século XIX, retratando ainda essa imensa casa, esse imenso palacete, que pertencia a um grande traficante de escravos que concede essa casa para que Dom João e a sua família, a corte portuguesa, pudessem morar. Atualmente ela abriga o Museu Nacional da FRJ, que infelizmente, em 2018, em setembro de 2018, é acometido por um grande incêndio e é praticamente toda destruída, com exceção das suas fachadas. Nesse momento, em 2020, está em processo de restauração, mas as suas paredes externas, os seus jardins ainda permanecem. É importante a gente dar um foco ainda nesse período chamado de período joanino, na missão artística francesa, que em 1816 chega ao Brasil. Dom João VI convoca artistas napoleônicos então desempregados. Napoleão sai do governo francês em 1815 e muitos artistas ficam desempregados. Bom, Dom João chama esses artistas para virem até o Brasil com o objetivo de pintar o Brasil, não só as belezas naturais, mas a própria sociedade. E ao mesmo tempo em que criam a primeira Academia de Artes no já Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1815, Dom João eleva o Brasil à categoria de Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves. Tudo bem? Bom, a origem dessa missão, isso aqui a gente pode passar rapidamente, mas ela data ainda por volta ali de 1815, 1816, no geral, a partir do desemprego de muitos desses artistas que veem no Novo Mundo, veem no Brasil a possibilidade de emprego. E isso se junta à possibilidade, e ao desejo de Dom João VI de criar
continuar a criação no Rio de Janeiro de uma capital com ares europeus. Aqui nós temos alguns exemplos desses artistas. Joaquim Le Breton, que fazia gravuras. Esse aqui você tem escravos carregando baldes de água, barris de água, na verdade. Muito interessante perceber essa iconografia do Brasil do século XIX. A partir daí que a gente concebe muita coisa. O Nicolas Taunet, que é um naturalista pinta a natureza e, eventualmente, né, a relação das construções com essa natureza. Aqui você tem imagens muito bonitas, né, do Rio de Janeiro, ainda do início do século XIX. O Auguste Tunet, que era irmão, né, que era um escultor e que esculpe várias imagens desse Brasil do século XIX. E o mais famoso de todos, que é o Jean-Baptiste Debré, que pinta as cenas do cotidiano, principalmente do cotidiano escravo, da relação entre a elite colonial ainda e depois imperial com a escravidão. As suas imagens são impressionantes, a gente consegue, a partir delas, tentar compreender um pouquinho como é que funcionava esse período, finalzinho do período colonial brasileiro. Aqui outras imagens do Debré, a de baixo, destacando a diversidade étnica dos africanos trazidos para o Brasil como escravos. Bom, o processo de independência do Brasil, ele ganha uma velocidade maior a partir de 1820, quando acontece a Revolução Liberal do Porto. Antes disso ainda, voltando um pouquinho, é importante destacar que assim que Dom João VI chega ao Brasil, ele toma aquela medida que tantos ingleses queriam, que era liberar o comércio direto do Brasil com qualquer país, principalmente a Inglaterra. É aí que ele concede a chamada abertura dos portos às nações amigas. A partir daí, acaba o Pacto Colonial. E esse é um ponto importantíssimo no processo de independência do Brasil, já que o Pacto Colonial era um ponto fundamental de qualquer colônia. Se você não tem o pacto ou exclusivo colonial, e essa colônia pode comercializar com qualquer país, isso já fragmenta muito o controle da metrópole sobre a sua colônia. Tudo bem? Aqui embaixo a gente tem uma iconografia, uma pintura que é sensacional, que é do ritual do beija-mãos, que foi introduzido no Brasil com a chegada da família real. Então, fazia-se filas na porta dos palácios, da Quinta da Boa Vista, ou no Paço Imperial, para beijar a mão de Dom João VI. Era um ritual europeu que se transporta para o Rio de Janeiro. Bom, a elevação, como eu falei, do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, juridicamente, a partir desse momento, o Brasil já não era mais uma colônia, mas também não era um país independente, já que ele estava unido a Portugal e a Algarves, que é uma região de Portugal. Essa Revolução Liberal do Porto, que acontece lá em Portugal, exige o retorno de Dom João VI e de toda a família real. Exigiam também a recolonização do Brasil e a adoção de uma Constituição liberal que limitaria os poderes do imperador. Dom João VI, então, com medo de perder o trono tanto no Brasil quanto em Portugal, acaba retornando a Portugal para resolver os problemas dessa revolução e deixa aqui no Brasil como príncipe regente, já que, lembrando, a capital do império era o Rio de Janeiro, o seu filho mais velho, Dom Pedro. As cortes portuguesas, lá em Portugal, né, que era um tipo de parlamento imperial, exigem que Dom Pedro também retorne a Portugal, e não só Dom João, consequentemente restabelecendo a colonização completa do Brasil. Só que em 1821, o príncipe regente diz que não cederá às pressões dessas cortes portuguesas e diz que fica. É o famoso Dia do Fico, onde ele diz: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Ou seja, ele fica no Brasil, ele desobedece às cortes portuguesas, às quais, teoricamente, ele teria que obedecer pela Constituição, e permanece no Rio de Janeiro. E temendo uma revolta popular de caráter elitista, popular no sentido
de que eram os brasileiros, entre aspas, que poderiam fazer essa revolta, temendo então perder esse poder, o Dom Pedro, filho de Dom João, portanto, declara a separação do Brasil de Portugal em setembro de 1822 e se autoproclama imperador do Brasil. Só que, como eu disse lá no início do vídeo, esse é um processo que ainda vai demorar. Há guerras pela independência do Brasil, principalmente nas regiões norte e nordeste, de tropas que eram leais a Portugal e a Dom João VI, que não querem a separação do Brasil, e o próprio primeiro reinado, que é o período onde Dom Pedro I é o imperador no Brasil, é um período de grande instabilidade política. Mas esse é um papo para o próximo vídeo. Por enquanto, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ajude vocês a estudar em casa. E agora, acabando o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um ok, ativar o sininho para sempre que eu postar vídeos novos, vocês fiquem sabendo. Tudo bem? Obrigado pela atenção e espero que tenha ajudado.